Só que o líder influente, ele tem que tomar muito cuidado que às vezes falar demais não dá resultado porque ele deixa de fazer. E o líder tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo em tudo que fazer. Se ele vai cobrar o horário da equipe, ele tem que ser o cara que cumpre com o horário. Se ele vai cobrar a organização da equipe, ele tem que ser o cara mais organizado. Então tudo que você vai cobrar da sua equipe, que você tem que cobrar da sua equipe, você tem que ser a referência. O seu espaço tem que ser organizado, o seu espaço tem que ser limpo, a sua apresentação pessoal tem que dar exemplo para a sua equipe. Então você tem que ser, o líder tem que ser exemplo. Beleza, a pessoa estável é aquela pessoa tranquila, em paz, gosta de fazer as coisas com muita calma, né? Que é bem tranquila, que é uma pessoa que ela é muito boa em conversar com outra, com se comunicar também, assim como influente. Só que ela, além de se comunicar, ela se preocupa demais com as outras pessoas. Ela se preocupa demais. E aí, às vezes, é algo que não pode acontecer na liderança. Nós temos que diferenciar dó de compaixão, sabia? Vocês acreditam em Deus? Quer que você acredita em Deus? Só para ter um parâmetro aqui, porque eu uso às vezes a Bíblia como referência. Na Bíblia nos fala, a Bíblia nos ensina a ter compaixão, a não ter dó das pessoas. Dó e compaixão são coisas diferentes. O que é compaixão? É se eu puder fazer algo por alguém, eu fazer. Isso é ter compaixão. Se eu posso ajudar alguém, eu vou lá e ajudo. Se eu posso fazer algo por alguém, eu vou lá e faço. Só que eu também analiso, se eu tenho compaixão, eu sou ponderado quando eu tenho compaixão. Por quê? Porque eu analiso se aquela pessoa também que eu vou ajudar, ela merece ser ajudada. Isso é ter compaixão, e isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela deixa de dispensar um colaborador, o líder que tem que ser dispensado, porque ele fala, nossa, mas ele é tão bonzinho, mas o cara chega todo dia atrasado. Então quando eu faço isso, eu estou tendo dó e não compaixão. Por quê? Porque ele não merece. Faz sentido? Faz sentido? E assim, às vezes as pessoas falam que eu sou muito radical, mas é importante entender isso. Vou dar um exemplo. Nessa empresa que eu atendo, um colaborador, ele tem 4 filhos, só que ele vive pisando na bola dentro da empresa. Eu cheguei pro líder da empresa e eu falei, cara, você vai ter que mandar esse cara embora. Mas ele tem 4 filhos. Eu falei assim, me desculpa, Johnny, mas você vai ter que fazer isso. Por que você vai ter que fazer isso? Porque se 4 filhos não mudaram a postura dele como homem, não vai ser você que vai mudar. Entende? Faz sentido para vocês? Se 4 filhos não mudam a postura de um homem, não vai ser eu que vou mudar. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu tenho essa facilidade de ajudar as pessoas. Mas se 4 filhos não mudaram, não vai ser eu nem você. Então você vai ter que dispensar ele, infelizmente. Aí a gente criou uma outra estratégia. Vamos contratar ele como... Dispensamos eles e vamos contratar ele como terceirizado. Então aí ele sabe que se ele não produzir, ele não ganha. Então a gente ainda deu uma oportunidade para ele, conseguir desenhar outra estratégia. Mas se não tivesse desenhado, infelizmente ia ter que dispensar. E o líder ele precisa ter pulso firme na hora de tomar essas decisões. Ele não pode ter coração mole. E é aí que o estável tem que se preocupar. Se o líder é uma pessoa estável, ele tem que olhar e falar, cara, eu preciso neste momento agir com a razão. O líder estável é muito emocional, assim como o influente também é emocional. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui do parâmetro é mais voltado para pessoas. Esse outro lado aqui é mais voltado para a razão. O conforme também tem facilidade em tomar decisões como essa, a pessoa analítica. Mas eu preciso entender que independente do perfil que eu estou, eu preciso ter clareza de que na maior parte do tempo como líder eu vou ter que agir com a razão. Emocional sim, para motivar, mas eu preciso ser racional para tomar decisões. Faz sentido para vocês? Beleza? Vamos lá. Então, não é por ausência de força, não é por ausência de fraquezas, mas possui forças. Então, cada perfil aqui possui forças. Esse perfil aqui, o estável, ele consegue ter facilidade de se aproximar da equipe. Então, é importante utilizar essa facilidade para se conectar com a equipe, criar conexão e aí desenvolver um lado dominante, que é saber direcionar. Como que o estável, a pessoa que é mais estável, ela desenvolve o lado dominante? Como? Aprendendo a mandar nas pequenas coisas. Aprendendo a mandar nas pequenas coisas. Hoje você pede para juntar um negócio do chão. Amanhã você pede para limpar um negócio ali. Amanhã você pede para organizar uma prateleira. E quando ele começa a adquirir esse hábito, ele começa a ter mais facilidade em se posicionar. Então, é por isso que é importante eu entender qual que é o meu perfil. Vocês conseguiram se enxergar um pouco aí, dentro do quadrante? Olhar para dentro de si e começar a entender o que eu preciso melhorar. O influente, beleza, segura um pouco a fala e começa, segura um pouco e começa a agir de forma mais ponderada.
pensar um pouco mais antes de falar, para não agir por segurar um pouco, se fazer perguntas, será que eu devo agir agora dessa forma? Começar a se perguntar. Quando você começa a se questionar, você começa a identificar, se está correta aquela ação ou não. Não quer dizer que o influente vai deixar de agir, ele só vai começar a se perguntar antes de agir. Simples. O líder com fome, ele também vai ter que desenvolver a habilidade de comunicação, porque normalmente o líder com fome, ele vai ter mais dificuldade, de conversar com as pessoas. E como que desenvolve a habilidade de comunicação? De duas formas você desenvolve um novo hábito. Forte impacto emocional, que vocês viram um pouco no treinamento ali, e repetição. Começar todos os dias a dar feedback com a equipe. Todos os dias eu ver pequenos feedbacks que precisam ser dados e eu começar a dar com a equipe. Quando eu vejo, já estou tendo facilidade de fazer isso. Feedback é conversar, direcionar. É o que? Um exemplo. Eu vi que a pessoa arrumou a prateleira, mas não ficou bacana. Eu já chego. Uma coisa que dentro da liderança tem que acontecer é feedback constante com a equipe. Eu não tenho que ficar... Opa, desculpa. Você levanta para nós? Não, não vou. Feedback constante com a equipe. Se eu vejo algo que está errado, eu já preciso... Se eu vejo algo que está errado e surge a oportunidade, eu já preciso de imediato chegar na pessoa e já dar o feedback para ela. Você tem que não só focar nas suas qualidades. Você também tem que aprender... Nós temos que aprender também a focar nas qualidades das pessoas que nós estamos liderando. E às vezes, quando eu aprendo a analisar isso, às vezes eu vou redirecionar algumas pessoas da equipe. Às vezes eu vou chegar, vou observar e vou chegar, porque vai ter um gerente geral. Vou chegar, vai ser você, Como é o seu nome? Jimmy. Vai ser o Jimmy, o gerente geral. Às vezes eu, como líder, eu vou chegar no Jimmy. Tal pessoa eu acho que ela vai se encaixar melhor em tal lugar, porque eu vi que ela tem essa habilidade. E lá naquele setor que ela está, não está gerando tanto resultado. E isso você só consegue fazer isso quando você começa a observar as pessoas. Observar elas, tentar entender, compreender. Entender que existe aqueles padrões de comportamentos. Aí você fala assim, olha, essa pessoa ela é mais influente. Eu acho que ela tinha que trabalhar no setor de marketing da empresa. Olha, essa pessoa ela é mais dominante. Então ela tinha que trabalhar no operacional, algo que gerasse mais movimento. Uma pessoa dominante, ela não consegue trabalhar no caixa do supermercado. Não consegue. Até consegue, mas vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque ela não gosta de ficar parado. Eu mesmo não gosto. Eu trabalhei 2 anos em caixa de banco. Eu quase fiquei doido. Eu peguei um trauma de usar gravata. Porque eu trabalhava no Banco Bradesco. Na verdade, eu trabalhei 3 anos e meio no Bradesco. Mas 2 anos eu trabalhei só no caixa. Como não tinha nada a ver com o meu perfil, eu trabalhava todos os dias incomodado. Mas eu não sabia disso. Eu não sabia. Nem o meu líder sabia disso. Ele poderia me lapidar como um profissional. Porque eu era bom no que eu fazia. E aí, mas ele por não saber, não me lapidou. E aí, chegou um momento que eu preferi sair do que continuar. Entende? Às vezes nós perdemos pessoas boas por não entender isso. E quando eu sei aproveitar, quando eu sei lapidar, quando eu sei enxergar, quando eu sei identificar, eu começo a não perder mais pessoas boas. Então é importante também eu conhecer as forças dessas pessoas. E isso é uma pesquisa científica que foi feita numa universidade nos Estados Unidos, com milhares de pessoas. Lá eles descobriram que quando nós focamos nas forças individuais da equipe, das pessoas, de cada um, eles aumentam a sua produtividade, o engajamento deles sobe para 73%. Ou seja, quando eu começo a observar cada pessoa e começo a valorizar a força de cada pessoa, elas começam a produzir mais. O engajamento delas aumenta. Porque talvez você esteja enxergando algo que pessoas próximas dela não enxergaram. Talvez você esteja enxergando talentos, habilidades que pessoas próximas delas não enxergaram. E quando você faz isso, essa pessoa ela se sente valorizada, ela se sente abraçada. Por isso que a gente fala, a palavra tem poder, ela tem um poder extraordinário. Uma palavra que eu digo para alguém, ela pode levar a pessoa lá no teto ou pode fazer a pessoa descer no chão. Então, uma coisa que eu sempre falo, toma muito cuidado com as palavras. Eu mandei um áudio, eu tenho 2 meninos que trabalham comigo vendendo sistema. Eu fiquei bravo porque hoje eles falaram que eu saí fazer visita e não saíram. E eu mandei um áudio puto da vida, falando assim, falei, cara, não faça compromisso comigo se vocês não vão cumprir.
Falei assim, se não é para ter posicionamento de homem, eu prefiro que não trabalhem comigo. Só que daí depois eu repensei sobre o áudio que eu falei, falei, apaga o áudio, falei minha esposa. Apaga o áudio. Porque mesmo que se eu fosse falar alguma coisa, eu teria que falar pessoalmente, não vou falar por telefone. E se eu tenho que me posicionar, eu vou me posicionar da forma correta. Aí eu perguntei, quantas visitas vocês fizeram hoje? Eles saíram, mas na verdade eles não fizeram. Aí ele mandou a relação, depois vocês fizeram só isso de visita? Aí eu fiz a pergunta, qual foi o combinado? O combinado foi fazer tantas visitas, mas por que vocês não fizeram? Porque o Luiz, eu falei, mas você é refém do Luiz para fazer visita? Porque o Luiz teve que atender um cliente. Falou, mas você é refém do Luiz para fazer visita? Falou assim, não sou refém. Então, a próxima vez que você sair acontecer isso, eu quero que continue no processo. É o que eu espero de você.